Muito boa tarde. Há em destaque hoje o mundo digital no pós-pandemia, humanização ou desumanização. O último ano e meio mudou quase tudo na nossa vida, inclusive as relações humanas. O mundo digital, cuja evolução até inícios de 2020 vinha a desenvolver-se gradualmente, adquire uma importância brutal pela necessidade que há em manter tudo em funcionamento, ainda que à distância. Por isso, sublinha-se hoje o conceito de digital. Sublinha-se que precisa de ser mais humano do que nunca. Os efeitos da Covid-19 transformaram quase tudo, desde logo as relações de trabalho e as próprias carreiras profissionais. A nível familiar, mantiveram-se as relações por meio de mensagens e de vídeos. Também alunos e professores interagiram à distância e a nível social o isolamento foi e é maior. Quem não estava pronto ou preparado para lidar com a grande quantidade de ferramentas tecnológicas teve que se adaptar em tempo recorde. Uma coisa é certa, não seremos os mesmos quando a situação pandémica estiver resolvida. Tudo se terá transformado, há velhos hábitos que deixarão de fazer sentido e novos modelos e comportamentos que irão emergir e transformar a sociedade. Pela primeira vez, a humanidade enfrenta um desafio coletivo face a uma revolução tecnológica. Como deveremos preparar-nos? Qual o próximo passo? Qual será o comportamento social no futuro? E, mais importante, como será ou como estará o ser humano? Uma coisa é certa, o mundo não será o mesmo. Haverá retorno? É o que vamos tentar apurar nesta edição do Em Destaque. Para tal, contamos com a presença de Rui Brito, diretor do Instituto Superior de Ciências Educativas do Douro, e a psicóloga Marina Silva, já conhecida no Novo Canal. Doutora, começava precisamente por si, mas antes de mais, boa tarde aos dois. Eu começava por lhe perguntar, vamos ter que aprender a viver novamente? Emília, antes de tudo, na sua pessoa, agradecer o convite ao Novo Canal para participar É um prazer. neste programa e neste tema em particular que é de real importância, sem dúvida, não é? Porque há muitas questões aqui a serem debatidas, nós não sabemos muito bem qual é que será efetivamente aqui o futuro, mas podemos fazer aqui uma breve reflexão e equacionar aqui algumas questões sobre como poderemos enquadrar efetivamente aqui o futuro dentro deste mundo e desta era digital e deste avanço que não foi progressivo das novas tecnologias, como bem disse na sua introdução. Claro que o meu foco aqui hoje vai ser sobretudo dentro daquele que é o meu trabalho, não é? Claro que o avanço das tecnologias e importa dizer isto, não é? Trouxe imensos benefícios, não é? Antes da pandemia. Claro que agora foi abrupto quando entrou a pandemia e naturalmente nós tivemos que nos adaptar, uns melhor, uns de uma forma melhor, outros não tão bem, pronto. Sim, porque é uma situação que traz sempre repercussões na Inevitavelmente, vida das e pessoas. isso naturalmente também depende muito da faixa etária Etária. em que nós nos encontramos. Certamente as pessoas mais jovens adaptaram-se muito mais facilmente, nós sabemos até que as crianças, dentro de tudo que foram as adaptações que lhe foram pedidas, adaptaram-se muito rapidamente, não é? Mas Se no caso calhar dos adolescentes a situação já é mais problemática, a julgo situação é eu, mais porque de problemática. repente deixaram de viver esta idade da adolescência que é tão Exatamente, importante. quando aqui o grupo de pares, por exemplo, assume um papel de extrema importância, para não falar das faixas etárias, não é? Mais tardias, não é? Sendo que, pronto, ficaram mais isolados e inevitavelmente porque não estavam tão confortáveis, digamos assim, dentro daquilo que seriam as chamadas por vídeo, os WhatsApps e todas as plataformas digitais que se calhar as faixas etárias mais novas estariam. E claro que do ponto de vista da saúde mental, das relações e tudo mais, isto trouxe benefícios porque nos aproximou dentro desta que foi a pandemia, mas a longo prazo também, a meu ver, poderá trazer aqui alguns malefícios. Dentro dos benefícios, a aproximação aos outros, ao mundo, à informação, à comunicação, ao conhecimento que nós também temos a todo momento de tudo. Isto é completamente inevitável. À distância de um clique nós podemos saber sobre tudo.
Mas isso também já sabíamos antes, não é? Mas, Sim, agora, se calhar nós estamos mais habilitados para, ou se calhar os nossos dedos estão muito e há mais um formatados. maior número de pessoas, não é? A conseguir aceder a Sim, determinadas plataformas que antes não o faziam. porque durante muito tempo, se calhar nós não tivemos tanta oportunidade, não é, para usufruir de outro tipo de meios para chegar à informação, não é? Durante este ano e meio até então, nós foi só sobre esta forma que conseguimos obter aqui conhecimento. Portanto, dentro de tudo que são as tecnologias, são inúmeros os benefícios e nós, enquanto seres humanos, temos capacidade de adaptação a todas aquelas que são as mudanças, independentemente das resistências que possamos oferecer de início. De qualquer das formas, claro que inevitavelmente vão existir modificações dentro daquilo que é o universo humano, dentro daquilo que é o homem em si, em especial nas relações humanas, a meu ver. E isso é que vai sofrer Na minha, algumas mudanças. na minha opinião, sim, dentro daquela que é a comunicação, dentro daquilo que é a nossa forma de interagir, dentro daquilo que é a socialização, porque por detrás de uma tela, seja ela qual for, não é? Nós estamos a vir a ser habituados a comunicar de uma outra forma e independentemente de tudo, de qualquer tecnologia, de qualquer meio informático, o cara a cara, o olho no olho, muito ainda interessante. continua a ser a forma mais natural e mais verdadeira que nós temos de Nas comunicar. relações humanas. Portanto, na minha ótica e a meu ver, não é? Aqui as relações humanas, as relações sociais, sinceramente sofrerão de alguma forma com este avanço tecnológico. Doutor Rui Brito, o doutor acredita que estas mudanças trouxeram muitas vantagens, em especial no que diz respeito à evolução da tecnologia. Acredita que também que esta evolução vai ter consequências em termos comportamentais no que diz respeito ao ser humano? Ou pelo contrário, acha que não, isto vai beneficiar toda uma sociedade que está neste momento a suportar estas mudanças por força das circunstâncias? Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite à Emília e ao novo canal para estar presente neste programa. Do meu ponto de vista, nós estamos a ter a vantagem de ser espectadores e participantes de uma das grandes revoluções da humanidade, que é a Revolução Digital, que começou com a pandemia, ou melhor, acelerou-se com a pandemia, apesar de já vir a acontecer, mas existiam muitas resistências sociais em relação a isso, mas a pandemia obrigou a que, em pouco tempo, quase tudo passasse pelos meios digitais. Fosse acelerado o processo, não é? Exatamente. Este processo de evolução. E como em qualquer processo revolucionário, se quisermos chamar assim, existem baixas, existem São chamados os danos colaterais. Exatamente. Naturalmente que os mais velhos e os mais info-excluídos vão ficar colocados de parte neste processo, se não tiverem depois um acompanhamento a posteriori, que compete aos poderes públicos depois tornar esses info-excluídos em info-incluídos, se quisermos. Mas já sabemos que é muito difícil para os mais velhos conseguirem acompanhar esta tal revolução tecnológica. Mas nós hoje também vemos cada vez mais, mesmo nos lares de idosos, nos centros de dia, sim, é os idosos utilizarem as redes sociais e a comunicar através das redes sociais. Aliás, muitos idosos passaram a poder falar com os netos à distância, coisa que não faziam antes, coisa que só faziam por telefone, passaram a poder visualizar, passaram a poder ter uma relação emocional olhos nos olhos, através do ecrã, coisa que não tinham antes, em que se os netos ou os filhos vivessem longe, não podiam ter, falavam por telefone. Ou seja, utiliza mais sentidos, não é? Exatamente. Já não é só a audição, é também a visão. Exatamente, passámos a ter também... Mas não há o sentir, o é abraço. Um sentir diferente. Eu já estou aqui a... Ou o sentido de responsabilidade para a visita, se calhar também fica assim um bocadinho mais diminuído. Não, porque ok, sempre falei ao telefone, se calhar então não preciso da visita tão física.
Não, é uma forma de relacionamento diferente, naturalmente. Naturalmente que é diferente, mas não é necessariamente pior ou melhor. É diferente. A tecnologia foi criada por seres humanos, portanto, é criada à imagem e semelhança do ser humano e dá resposta a necessidades humanas. Ah, Estas tecnologias que todos nós utilizamos e que nos permitem comunicar dão respostas a necessidades nossas, emocionais, físicas, comunicacionais, mas são necessidades que são humanas, não são Aliás, exteriores ao ser humano. se calhar até interrompendo aqui um bocadinho o Dr. Rui, dizer que as tecnologias são uma ferramenta. E se nós a interpretarmos neste sentido, não é? Enquanto ferramenta, elas servem para ser usadas simplesmente por seres humanos. E para responder a determinadas necessidades. Logicamente, o receio é se nós seremos a uma determinada altura engolidos, digamos assim, por estas tecnologias. Ou seja, E temos se calhar há aqui uma impressão Ou seja, dos Mas esse é o também. velho receio da humanidade, não é? O velho receio da humanidade, Mas há das que, distopias, há que vem um bocadinho nesse sentido. Mas eu penso que normalmente não é esse sentido que acontece. Se nós nos recordarmos, quando surgiu a televisão, as pessoas também tiveram medo que as famílias deixassem de comunicar, as pessoas deixassem de falar umas com as outras, e isso não aconteceu. Mas ainda E o mundo hoje, continuou. mas ainda hoje, doutor, há muitas famílias que optam por não ter televisão, por exemplo, na sala de jantar, Claro, Sim. para não haver a E nos perturbação do quartos. convívio mas familiar. lá está, depois depende da forma como cada um Mas incorpora aí esta está, tecnologia. provavelmente é muito importante a autoimposição de limites. Sim, e a mediação dentro das suas próprias casas, não é? Saber se o que é que poderá ser um benefício e o que é que, dentro do ultrapassar dos limites, poderá ser malefício. E, inevitavelmente, existem benefícios. Agora, nós podemos ser engolidos pela tecnologia se não fizermos bem aqui a gestão do seu uso. Naturalmente que a virtude está sempre no meio, não é? Logicamente, o equilíbrio. E que esse equilíbrio que é necessário buscar, nós também buscamos em todas as nossas outras formas de relacionamento e nas outras dimensões da nossa vida. Mesmo nós, quando éramos crianças e ainda brincávamos na rua, eram-nos impostos limites, que não tinham que ver com tecnologia, mas tinham que ver com outras regras. Sim, Nem que aí fosse também com a houve uma hora do alteração. jantar, Hoje em com a dia as hora- crianças também já não brincam tanto na rua. Exatamente, e também houve quem alvitrasse porque as crianças não brincavam na rua, que iam ter uma série de handicaps que iam torná-los pessoas menos capazes. Não me parece que isso aconteça. Eles têm competências diferentes, adquiriram competências diferentes. Nós temos sempre um grande receio daquilo que é novo e avaliamos sempre de forma cuidadosa e por vezes negativa tudo aquilo que nos é apresentado como novo e que possa pôr em causa o mundo tal como o conhecemos. Que foi o que aconteceu com esta pandemia, que pôs em causa o mundo tal como o conhecemos. Porque nós de repente passámos a trabalhar em casa, nós de repente passámos a fazer uma série de coisas à distância, mas depois também, como eu disse, os avós passaram a poder comunicar com os netos à distância, vendo-os no ecrã, coisa que antes não faziam. Famílias que viviam à distância passaram a ter um contacto diário. Doutor, e como diretor do ISEDOR, o doutor viu com normalidade este ano letivo? Tudo decorreu normalmente? Não houve normalidade porque vivemos um estado de pandemia. Sim, mas em termos Só por daquilo aí não houve que são normalidade. os conteúdos, não Agora, é? em termos dos conteúdos, não houve assim nenhuma mudança tão grande. Isto porquê? Porque o Os próprios Exedouro conteúdos podiam ter que mudar face às tiveram que ser adaptados às adaptados, não é? tecnologias e pedagogicamente adaptados, e foi um trabalho extra que os docentes tiveram que fazer, mas nós não parámos a atividade letiva por causa da pandemia, até porque já estávamos preparados tecnologicamente para o ensino à distância ou mediatizado, como quisermos, porque também temos um sistema misto de aprendizagem e por isso não se tornou assim tão difícil para nós fazer essa transição. Para outras instituições sei que foi muito difícil, porque não estavam preparadas, tiveram que adquirir equipamentos, perceber como é que funcionavam,
criar modelos pedagógicos, etc, etc. Nós, como já tínhamos isso tudo pensado antes, foi muito mais fácil. Mas acredito que para muitas instituições tenha sido difícil. Agora, não me parece que isso tenha mudado o ensino de per si. O ensino continuou em muitos casos até a ser mais interessante para os estudantes, Porquê? porque os professores puderam passar a utilizar outros recursos. Em vez de ser uma aula expositiva, chata, em que os estudantes estão mais tempo no telemóvel que outra coisa, não, passou a poder ser uma aula com outros recursos, com vídeos, com outras formas de participação dos estudantes, com quizzes durante as aulas, com resultados em direto. Foi possível Também fazer senti isso que houve tudo. muitos mais trabalhos por parte dos alunos, não foi? Sim, 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 mas isso eu não vejo isso como negativo. Não, eu também não estou a dizer que é Eu negativo. só vejo isso como negativo se torna excessivo e uma carga, pronto, excessiva, digamos assim, passa por enganar-me. De resto, vejo como positivo, porquê? Porque também permite que a avaliação seja aquilo que deve ser, que é uma avaliação contínua, não fruto de um ato, como muitas vezes acontece, De um e que teste é ou de uma uma frequência, mas sim um fruto de um conjunto, de um portfólio de trabalhos que depois resulta numa nota final que dá muito mais possibilidades ao estudante de poder recuperar, porque também o docente, entre cada trabalho, deve dar feedback Mas sobre isso aquilo também que corre já bem e vinha corre mal. sendo, Já isso vinha também sendo uma já era prática, sim. de alguns docentes. Foi a fazer por via digital. Portanto, Não nós posso. adaptámos foi o mundo ao mundo digital. Não posso concordar em plenitude simplesmente com as vantagens do ensino à distância, até porque os dados, as evidências científicas no que reporta especificamente à saúde mental indicam, não é, que houve um desgaste e uma exaustão gigante pelo facto de estarmos diariamente colados a um ecrã Mas e o Marina, ensino E num e o espaço ensino fechado. passar mas Marina, simplesmente. permita-me só uma questão. Isso resultou muito mais, penso eu, do confinamento a que as pessoas estavam sujeitas do que propriamente do ensino à distância. Porque o problema é que as pessoas estavam a ensinar à distância, mas depois não podiam sair à rua. Foi Estavam um fechados no conjunto, seu foi naturalmente um quarto ou na sua conjunto, sala. E isso é que foi grave. foi naturalmente um conjunto de fatores, Circunstâncias. mas a própria exigência da adaptação ao ensino à distância naturalmente teve as suas repercussões. E eu própria, não é? Posso dar aqui um exemplo pessoal, não é? Tinha-me inscrito numa pós-graduação que iria ser presencial e que foi toda nos moldes à distância. Começava às 10 da manhã e terminava às 19 do próprio dia. Às 19 estava muito cansada, enquanto que, se calhar de uma forma mais pessoal, numa sala de aula, em que havia contacto direto com os professores, porque na verdade o E vídeo, aos intervalos a pessoa sai, vai tomar conversa, um vai tomar café, café. conversa, há interação, há socialização. Na verdade, o vídeo que diz que começou a ser colocado no ensino à distância poderia ter sido colocado na mesma, numa formação ou numa aula presencial, até porque há recursos para isso dentro daquilo que agora são as escolas, não é? Há projetores, Sim. há tudo, ou seja, Mas se não os houvesse o próprios clique quiz. que obrigou os professores a dar esse salto, Pois, isso não é teria outra acontecido. coisa, pronto, mas E isso isto, é aliás, outra também foi coisa. muito cansativo para os próprios docentes. Há muitos Esta que se queixam. adaptação, não é? Foi Claro. para os docentes e para os estudantes, porque também acho que não houve a sensibilidade por parte da tutela em perceber que o ensino à distância não deve ter a mesma carga horária que o ensino presencial. E isso depois no segundo confinamento já foi reformulado. Depois foi reformulado Sim, porque exatamente. alguém Porque se alertou percebeu. para essa Exatamente, questão. foram efetivamente Mas aí está, vocês. são as tais mudanças Mas são abruptas, não é? claro. Portanto, nós estamos Exatamente. Mas que se perante perde- situações novas. Mas que se perde sempre algo, efetivamente sim, não é? Perde-se o intervalo, perde-se a interação, perde-se O convívio. o convívio. Claro que há na mesma o ver toda a gente na tela, o ver a turma toda, não é? Mas há efetivamente pessoas com determinadas características individuais e de personalidade
que não se sentiam, e eu presenciei isso dentro daquilo que foram, que foi a continuidade dos meus acompanhamentos em consulta, que não se sentiam confortáveis para que a sua cara estivesse a ser constantemente vista numa tela. Portanto, depois há aqui outras questões, não é, que se levantam, não é, que também se traduzem em dificuldades individuais. Se eu se calhar tenho determinadas características de personalidade, pode não ser tão favorável para mim este tipo de ensino, ou seja, eu acho que as coisas não são assim tão Lineares. taxativas e tão gráficas e não vislumbro sinceramente só benefícios, assim como também não vejo só malefícios, mas perde-se muito o toque, perde-se a interação. É uma ferramenta, sim, mas as habilidades humanas, se nós também não as continuarmos a desenvolver, elas podem efetivamente, ao longo do tempo, ser perdidas. É muito fácil eu conseguir expor uma crítica a alguém, é mais fácil, poderá ser mais fácil para um jovem, não é, que se habituou a comunicar simplesmente através de uma tela, expor uma crítica através de um ecrã, do que assim, desta forma. E se crescer nestes moldes, lá à frente, eu pergunto-me, será que ele vai desenvolver esta habilidade pessoal e esta habilidade social? Vai, claro que sim, se houver retaguarda e se houver algum tipo de mediação familiar, que também, ou vai não é? desenvolver, mas de forma diferente. Não é? Aí está, temos que Eu nos julgo que vai adaptar. desenvolver de forma diferenciada, porque por outro lado também durante o período de pandemia, porque as pessoas estavam confinadas e esse foi o grande problema e tinham que ocupar o tempo com alguma coisa, as pessoas nunca fizeram tantos cursos online, nunca frequentaram tanta formação online, nunca comunicaram tanto online com os outros. Doutora, Em nunca se diferentes fizeram partes tantas do mundo. compras online. Aliás, Nunca se fizeram tantas era um compras aspecto online. também que gostaria de focar, até porque falávamos há uns dias que até a própria publicidade neste momento já está a mudar. Sim. Porque há situações, e agora aqui sem estar a fazer publicidade a ninguém, em que já se coloca na .pt, já precisamente para apelar às pessoas, não é? Exatamente, cada vez Apelar mais ou informar existe as pessoas que o efetivamente... apelo à compra na loja online do que na loja física. E porquê? Porque durante este período de pandemia nós habituámos-nos a fazer tudo online e as empresas perceberam que também lhes seria mais economicamente interessante reduzir o número de lojas online e apostar lojas físicas e apostar nas lojas online. E tiveram que inovar, não é? E inovaram e estão a apostar publicitariamente nas lojas online e não tanto nas lojas físicas. E isso é uma mudança que está a acontecer. Todos nós compramos mais online, todos nós fazemos mais coisas online. E isso também tem coisas muito positivas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu resido em Penafiel, a minha família reside em Lisboa, mas nós jantamos todos juntos, porque há a forma de comunicar online. Senão nós jantávamos juntos. Sim. Mas isto progressivamente já ia acontecer. Isso já acontecia, acontecia no passado, embora... Mas não com esta intensidade nem desta forma. Sim. As pessoas passaram a poder comunicar de uma forma que antes não comunicavam. Nós passamos a frequentar muito mais conferências no estrangeiro sem ter que sair do nosso escritório, do nosso gabinete. E não deixámos de comunicar. Isso é uma vantagem em termos de tempo, não é? É uma vantagem em termos de tempo, é uma vantagem económica, uma vantagem económica, é uma vantagem ambiental. E de comodidade, não é? Porque também, provavelmente, sim, de há quem preferisse viajar, mas há outros que preferem estar em casa e fazer o trabalho. Já não tem que se andar de avião de um lado para o outro em conferências. Há aqui um conjunto de vantagens. Pode dizer, bom, mas não existe o relacionamento face a face. Olhos nos olhos. Não existirá. Sim.
No que diz respeito aos benefícios, eu até por acaso tomei aqui algumas notas de realçar. Delivery, medicina, comunicação, streaming, tudo maravilhoso. Habilidades imprescindíveis do ponto de vista social que eu aqui coloquei. Capacidade de relacionar e de sentir, associar, distinguir, articular, pensamento racional, análise reflexiva diante das coisas e dos problemas cotidianos. Tudo isto poderá eventualmente ser perdido simplesmente se nós não agregarmos valor a tudo aquilo que Mas é. porquê? Não percebo porquê. Porquê? Porque, Não entendo porquê. mas a questão, por exemplo, do sentir faz-se muito através do quê? Do toque. Mas nós arranjamos outras formas. Nós hoje, com a pandemia, O não toque é podemos... impossível. Não é possível. Nós hoje com a pandemia não podemos tocar-nos É quando isto nos tudo? cumprimentamos e substituímos É isso esta por outras capacidade formas de sentir, comunicar. é esta capacidade de sentir, é esta capacidade de nos relacionarmos, é esta capacidade analítica e reflexiva que nos distingue de uma máquina. Sim, mas Se eventualmente... nós não nos tornamos máquinas, alteramos a forma de comunicar. Aliás, nós com a utilização das máscaras, por exemplo, passamos a comunicar muito mais com os membros olhos. e com o corpo e com os olhos do que comunicávamos antes. Isso, por exemplo, ao nível do Isso. desenvolvimento infantil, vai trazer repercussões. Naturalmente, que trará repercussões. Porque a expressão facial no desenvolvimento de uma criança pequenina, o comportamento não verbal do corpo não é tão verificado por ela, muito mais a expressão facial, por exemplo, de um bebê a longo prazo, isto Trará mudanças. repercussões e Naturalmente mudanças. estamos a falar de uma sociedade nova. Naturalmente que sim. Sim. Que a sociedade nascente E eu da pergunto-me pandemia necessariamente será melhor, diferente não da sei. anterior. Pois, sim, estamos a tentar aqui explorar, não é? Até que Necessariamente ponto- melhor, não sei. Mas essa é a mesma questão que os nossos pais colocavam, ou melhor, colocavam sobre nós em relação à geração anterior. Essa é a questão que as gerações colocam sempre. E quando há tecnologia metida no meio, isso acontece sempre. Mas então, por exemplo... Quando surgiu a rádio, as pessoas disseram que as pessoas, exatamente disseram mesmo da televisão, que as pessoas iam deixar de comunicar, que iam passar o tempo a ouvir rádio e que não iria haver interação entre as pessoas. Depois surgiu a televisão, disseram a mesma coisa e as pessoas continuaram a comunicar. Mas a questão é que e nós não começaram- andávamos com continuaram uma a televisão interagir. atrás de nós. Eu não tinha a minha própria televisão, a Emília não tinha a sua própria televisão, pelo menos nós víamos a televisão Mas em nós- família. Por exemplo, com a Mas questão nós do podemos telemóvel. ligá-la e desligá-la quando quisermos. Pois é, mas a mediação disso nem sempre é fácil, principalmente de pais para filhos. Não Mas é é uma fácil aprendizagem fazer geracional essa que se vai gestão. fazer. Como é que, Não por é exemplo, agora. se fizer esta análise, consegue ver isto diariamente, é diário. Como é que, num restaurante, se estivermos um bocadinho atentos, nós vemos uma família de 4 pessoas que estão durante 1 hora na refeição, cada um com o seu telefone, sem comunicarem entre si. Mas isso já o faziam antes da pandemia, provavelmente. Mas isto é fruto da evolução tecnológica no geral, não é? Aí está, Onde é que nós vamos parar, então? Eu pergunto-me. Aí está a importância da autoimposição de limites. Obrigatoriamente Nós tem que vamos existir parar aqui. àquilo que há décadas foi teorizado por Manuel Castells, que é a sociedade em rede, que é uma sociedade que foi analisada há algumas décadas por sociólogo Manuel Castells e que já falava de algumas destas situações e que já colocava exatamente essa questão das pessoas estarem no mesmo gabinete até a trabalhar e em vez de falarem entre si, enviarem mensagens umas para as outras. Isto não é necessariamente mau, nem as pessoas deixaram de comunicar. As pessoas passaram a comunicar de outra forma. E quais são os benefícios desse tipo de comunicação? Provavelmente rapidez, provavelmente sigilo, provavelmente conseguem comunicar assuntos que de outra forma não comunicariam verbalmente. Então nós porque vamos estão num passar local de trabalho. nós vamos passar a comunicar emoções dessa forma. Também, é por isso que, Ou entretanto, melhor a dizendo, tecnologia- nós vamos por isso passar que a nós comunicar associamos à emoções tecnologia os emojis. simplesmente dessa Porquê é que forma. foram criados os emojis? Para transmitir emoções que o texto escrito não transmite,
se não for bem escrito. Nós não somos todos escritores. E- Não temos mas toda a também porque é mais capacidade rápido, literária. não é? Pois. Mais As rápido e palavrinhas. Mas diga-se quando até queremos dar impessoal. quando queremos dar um sentido a uma frase que escrevemos no telemóvel ou no computador, colocamos um emoji para a pessoa que está do outro lado perceber o sentido e não fazer uma interpretação errada. Porque naturalmente o texto não tem emoção, a menos que seja um texto literário muito bem escrito. Sim. E por isso existem os Eram emojis. gigantes os problemas de interpretação de mensagens E eram, que não naturalmente. tinham emojis. Era. Com certeza sabe que existiam muitos mal-entendidos entre pessoas. Mas Exatamente por então- mensagens mas aí está, sem mas Mas emoção. era uma- voltamos era às relações. Era uma boa altura para as pessoas aprenderem a escrever bem, não é? Era para Seria e isso era ótimo. ótimo. Seria ótimo se as pessoas aproveitassem a A oportunidade, oportunidade para escrever bem. Ou ultrapassar se Isso é calhar, verdade. ou se calhar, escrita. ou se calhar É era um verdade. bom momento para conseguirem expressarem-se e expressarem as suas Mas elas estão a emoções exprimir-se. sem terem que. Estão a exprimir-se de outra forma. Sim, estão a exprimir-se de outra forma, mas eu continuo a interrogar-me se essa forma continua Nós a não ser a mais podemos- benéfica. Nós não podemos esperar que os nossos filhos se exprimam da mesma forma que nós nos exprimimos. Tal que nós não nos exprimimos da mesma forma que os nossos pais se exprimem. Sim, nós agora enviamos uma mensagem, não enviamos uma carta. Ok, tudo bem. E dentro desta mensagem há emoção e dentro da carta também haveria certamente Exatamente. Mas emoção. hoje em dia O que a me- carta é considerada muito romântica. Sim, Ah, ganha Sim. um outro peso. Ganha Sim, outro muito peso. bem. De toda a maneira, Pelo o menos que me por esforço. preocupa, Sim, o que me exatamente. preocupa O empenho que é- obriga. está tudo certo com as mensagens, está tudo certo com a comunicação em rede, está tudo certo quanto a isso. O que me preocupa é se nós vamos chegar É. a um momento em que não vai haver Retorno. habilidades, esse tal retorno que a Emília Exatamente. pergunta, habilidades em que nós vamos ter capacidade de nos expressarmos de outra forma. Ou seja, será que vamos ficar menos humanos? Eu não acredito nisso. Soutor, mas agora Porque vamos a isto uma foi outra... criado por humanos. Portanto, dá resposta a necessidades humanas. Mas também há humanos que não são assim tão humanos. Mas isso sempre houve em todas as Vamos ver, não épocas. sabíamos até que Em ponto. todas as gerações. Às tantas foi criado por alguém que não é assim tão humano. Ó, Soutor, mas há também outras vantagens, que é no desenvolvimento rápido de toda esta tecnologia, e eu também, tendo em consideração o cargo do Soutor e a sua profissão, há cursos que entretanto vão emergir, há novas competências, há toda uma panóplia de situações que surgem e que vão dar lugar a um maior conhecimento, digamos assim. Nesse aspecto, e eu acho que o mundo está a caminhar bem e rapidamente. Está, e a vantagem agora é que não tem tantas resistências. Eu dou um exemplo, até um exemplo pessoal, de uma situação de trabalho na qual participei. Há cerca de 20 anos, eu estive envolvido com outros colegas na informatização do sistema de saúde e naquilo que nós hoje todos achamos normal que recebemos, que é o receituário eletrónico. Mas nós há 20 anos estávamos a falar disso. E o receituário eletrónico não tem 20 anos. Pois. Tem meia dúzia de anos. E nós já na altura propunhamos ao Ministério da Saúde isso existir. Já propunhamos E levou uns existir, anos. Se fosse numa situação de pandemia, Exato, tinha que ser de um dia para o outro, já quase. propunhamos existir o que hoje existe, que é o SNS 24, ter uma área para cada pessoa, onde possam estar os seus exames clínicos, onde a pessoa possa introduzir registros clínicos, até tensão arterial, diabetes, etc. Para quando chega ao médico, o médico até já tem esses dados. Quando recebe o paciente em consulta. Há coisas dessas que ainda não foram concretizadas, outras foram. O que é facto é que demoraram 20 anos quase a serem concretizadas. Hoje nós encaramos todas como normal, são-nos vantajosas, porque não andamos com um monte de papéis de receitas e coisas. Sim. E o próprio médico, não é? Em especial os médicos de família, já Exato. têm todos os processos Exatamente. em computador, conseguem aceder logo à ficha do doente. E há muitas consultas que podem ser feitas por via telefónica ou por via Isso agora cada vez mais. por videoconferência. Cada vez mais a telemedicina evolui. Mas é claro que quando nós há 20 anos falávamos destas coisas com os poderes públicos, tínhamos muitas resistências. Tínhamos muitas resistências, em primeiro lugar, logo porque não éramos médicos.
e eram não médicos a falar sobre assuntos de médicos. E depois muitas resistências porque eles achavam impossível isso acontecer. O que é facto é essas coisas hoje em dia já existem, até já existiam antes da pandemia, porque eles também colocavam algumas destas questões, as relações vão ser diferentes, os diferenciais de poder entre o paciente e o médico, estas coisas todas. O que é facto é que hoje isto é tudo realidade e vai ser mais porque a pandemia está a acelerar o processo. E este é um exemplo de como a tecnologia pode servir o homem e pode ajudar todos a ter uma melhor relação com a sua saúde e a conhecer melhor a sua própria saúde e a controlá-la melhor. E sem a tecnologia isso não era possível. Doutor, mas o que eu estava a perguntar há bocadinho, vai acontecer isto de surgirem novos cursos entretanto, porque Naturalmente. é preciso Naturalmente. gente com maiores competências Claro. para acompanharem esta evolução, não é? E Sim, acompanharem as entidades que necessitam. cada vez mais vamos necessitar de pessoas formadas em áreas, nas áreas abstratas, nas áreas que têm que ver com a programação, com a criação de objetos não físicos, isto é, sites, realidade aumentada. Eu ainda hoje vi uma notícia que a realidade aumentada nos próximos anos vai aumentar 75% o uso da realidade aumentada, ou seja, nos próximos anos, e estamos a falar em 5 ou 10 anos, todos nós vamos utilizar a realidade aumentada, que é uma coisa que agora nenhum de nós praticamente usa. Sim, isso significa exatamente o quê? Significa eu ter aqui uma imagem, por exemplo, de uma casa e recorrendo, por exemplo, ao telemóvel, consigo ver a casa Em 3 dimensões. em 3 dimensões. Mas isto, serve para tudo, serve para as compras. Por exemplo, eu visualizar no meu computador, quero comprar uma bicicleta e consigo vê-la em tamanho natural no computador e ver os detalhes e ver se é realmente Mas aí aquilo que eu está, se eu quero comprar comprar. um vestido e fizer isso, eu não sei se o vestido me vai ficar bem sem o vestir, não é, doutor? Mas isso já existia Aí antes, as está. compras por catálogo. Mas depois, entretanto, vá-se desenvolver um outro mecanismo no qual, Não, isso- No qual através, se Aí vai, não se dar inventa vai, para... vai ver-se o Possivelmente. vestido no corpo. Mas aí não se inventa nada, porque já existiam as compras por catálogo de Uhum. roupa, não é? E as pessoas sempre utilizaram isso, desde que existe, e devolviam, e depois pediam um número acima ou abaixo, ou o dinheiro era devolvido. Isso nunca foi Sim, problemático. sim, sim. Naturalmente. Foi de ser o catálogo em papel e passou a ser o Naturalmente, catálogo online. claro que nós não estamos a focar muito aqui em serviços, o avanço tecnológico nos serviços, nas formações, nos cursos, tudo isso. Naturalmente que, em termos de repercussões no que diz respeito ao desenvolvimento do ser, nós temos que falar de outras questões também, principalmente ao nível do desenvolvimento de crianças e jovens. Plataformas digitais, Facebook, Instagram, WhatsApp, tudo isso, nós não podemos só relacioná-las com a comunicação, mas com o desenvolvimento de outras coisas, de estrutura base daquilo que é a própria personalidade do ser humano, como autoestima, autoconceito, desenvolvimento de autoconfiança, de segurança em si próprio. E isto tem vindo a ser muito falado, a questão, por exemplo, dos filtros, a questão da comparação daquilo que é colocado na internet e da questão da comparação que se faz daquilo que eu sou e daquilo que eu vejo noutras pessoas. E temos vindo a constatar o quê? Que esta comparação, o ver, porque na verdade, na realidade, aquilo que nós colocamos na internet nunca é o pior da nossa vida. Claro. É sempre o melhor da nossa vida, a nossa foto, a nossa melhor refeição, num sítio bonito, num sítio idílico, a nossa melhor viagem. O nosso pior dia não está destacado na internet. Mas, Para Marina, como a Marina alguém, diz, todos nós já sabemos isso. mas uma criança e um E as jovem crianças ainda também não vão sabem. aprender isso. O problema é que agora, neste momento, existe uma espécie de flagelo social no que respeita, por exemplo, à autoestima. Por exemplo, grandes marcas, como a Dove, não é? Está a desenvolver uma grande campanha de sensibilização para o uso de filtros. Uhum. Porquê? Porque
Porque uma criança ou um adolescente não consegue... ainda não tem aqui o discernimento para, suficiente. Mas isso não para ocorreu conseguir sempre. entender não Não é? ocorreu Que sempre. aquele mundo não é o real. Esse Sim. tipo de comparação ocorre sempre na adolescência em qualquer jovem. O problema é que a comparação, com o outro, lógico, as questões da autoestima, todas essas Mas no outro questões dia do deu uma conflito reportagem interno. precisamente sim, de, não há sempre. qualquer tipo de de dúvida. raparigas adolescentes Sim, que sim. já querem fazer Sim, operações estéticas e tudo exatamente. mais. Até porque uma coisa é eu me Adolescentes, comparar com porque alguém vêm- neste momento que eu estou a ver aqui. Mas aí tem a ver com os valores que são transmitidos pelos pais também, esses jovens. Mas o problema é que a capacidade educacional, isto foi tão rápido, este avanço tecnológico foi tão rápido, que a própria capacidade educacional dos pais não acompanhou. E, portanto, os reflexos disto tudo são um flagelo agora. Porque as aplicações diminuem o perímetro do corpo, aumentam isto, modificam aquilo. utilizam essas aplicações E para quem não tem capacidade de eventualmente para fazer transmitir uma aqui imagem de espera, diferente. eu não vou fazer esta comparação porque na verdade aquilo que está daquele lado pode não ser o Mas não real, pode ver ao ainda não contrário, existe. Marina. Não pode ver ao contrário. Isso Eu servir consigo para fazer isso. para a adolescente até conhecer melhor o seu corpo e conhecer melhor aquilo que é realmente possível no seu corpo e o que não é e o que é fantasia. O problema é que não há esta linha da fantasia e da realidade, é muito ténue. E para um adolescente neste momento não está a conseguir expor aquilo que é a realidade dela própria. Porque não há problema nenhum em efetivamente colocar uma foto. A questão é que já nem há sequer cada a caso é um capacidade, caso, lógica, já nem sequer se está aqui a conseguir ter a capacidade de se colocar uma foto ou de se tirar uma foto sem se fazer as ditas alterações. E, portanto, isso é um assumir de algo que, na verdade, eu não sou. Porque, na realidade, depois, eu não sou aquela. Eu não sou aquela sem aquelas características que eu ali coloquei. E, portanto, na formação do ser, isto é preocupante. E 16, 17 são estas idades que nos chegam. Mas teme-se, doutora, que a situação venha a agravar-se? Estão a existir agora campanhas de sensibilização. Os pais estão também a receber indicações de como mediar estas questões com os seus filhos, mas até isto, efetivamente, como o Dr. Rui diz, acontecer, até lá vai haver aqui um período de labilidade, vai haver aqui um período em que várias pessoas vão sofrer com este avanço tecnológico. Idades como 16, 17 anos estão a sentir muito isto. E, portanto, se grandes marcas de beleza, como, passando totalmente aqui a publicidade, estão a desenvolver campanhas de sensibilização, é porque os estudos estão a demarcar cá para fora evidências científicas de que isto, efetivamente, não é? Tem alguma razão de ser. Doutor, para terminarmos, já falámos aqui de alguns benefícios, também de algumas situações que certamente poderão vir a ter repercussões em termos de desenvolvimento humano, mas uma coisa é certa, o mundo não será o mesmo, para o bem e para o mal. Vamos ter que andar aqui sempre, vamos ter que estar sempre atentos e a tentar perceber como é que se vão limar as arestas que, entretanto, se vão soltando, não é? Mas concorda-se, doutor, que o mundo realmente não será o mesmo? É claro que este é como dizia o Huxley, um admirável mundo novo, não é? É um mundo sobre o qual nós também ainda conhecemos pouco. Conhecemos a experiência do que temos, do que já vivemos, do que compreendemos, onde é que já conseguimos chegar, mas cada vez mais os técnicos dizem-nos
que o mundo vai mudar muito na próxima década. A Em nossa termos relação práticos, o mundo do com a trabalho tecnologia, vai o mundo do trabalho vai modificar-se por completo. completamente. As O tarefas manuais vão empresarial, praticamente desaparecer. mesmo a gestão empresarial, tudo isso. Exatamente. Todo o controle de execução vai é ser isso. muito mais Vão just in time. existir eventualmente vão-se perder funções, mas vão existir novos Exato. modelos Novos de modelos. trabalho, Sim, o que necessariamente não é mau. Mas em jeito de provocação, Emília, eu acho que dá para perceber uma grande diferença aqui entre mim e o Dr. Rui. Ele trouxe um computador para este programa, mas eu trouxe as minhas notas escritas à mão, portanto, cada um Bem, dentro já do agora seu... eu fico no meio termo. Eu trouxe as minhas notas, mas foram escritas no computador. Portanto, não trouxe computador, mas utilizei antes do computador. Vamos. Não queria parecer deselegante, não. Eu diria, eu estou no século XXI, a Marina está no século XX. Eu sou uma romântica que vou escrever uma carta de amor para sair daqui. Não se trata disso. De facto, eu não quero passar também a mensagem que vai correr tudo bem. Óbvio que não vai correr tudo bem. Óbvio que vão existir pessoas que vão sofrer no percurso. É óbvio que vão existir falhas. É óbvio que vão haver os tais danos Vão surgir colaterais. problemas E que novos. vão criar problemas novos, problemas também ao nível da saúde mental, que também já existiam. A pandemia também tornou visíveis muitos problemas de saúde mental que estavam escondidos, e agravou outros. Sim. Também tornou visíveis muitas desigualdades sociais que existiam e que estavam escondidas, e que com a pandemia, com a necessidade das pessoas terem que ter computadores, terem que ter redes de comunicação, isso tornou visíveis as desigualdades sociais até dentro do próprio país. E é as porque zonas há que estão muitas melhor pessoas que não servidas estão preparadas para esta Exatamente. evolução ainda. E há zonas do Aqui- país que ainda não têm acesso a banda larga, como deveriam Pois. ter, e isso, de facto, a pandemia tornou visível E muitas esses países a escolas. várias velocidades. Mas Mas foi aí a o pandemia que governo trouxe também, isso já o existia governo é previamente. que também terá que suprir Isso essas agora obriga ao necessidades. governo, que foi levantado como dizia penso que era o véu diáfano da fantasia foi levantado. Foi levantado. Agora cabe ao governo resolver esses problemas, que é para isso que é eleito. E já que tem um plano de resiliência que dedica um capítulo bastante grande à transição digital, vamos ver o que é que vai acontecer com esse capítulo, se realmente vai ser capaz de pôr em prática essa Pelo menos transição a digital. grande parte do dinheiro do PRR acho que é para o capítulo É para a transição digital, exatamente. Por isso vamos ver o que é que vai acontecer, ou se vai acontecer como aconteceu noutros tempos, que o dinheiro se esfumou e ninguém sabe o que lhe aconteceu, mas eu espero que não, que realmente seja para investir na formação das pessoas, no equipamento das pessoas. E para dar continuidade àquilo que se começou praticamente agora, não é? Doutora, o caso das doenças mentais é assim também, vamos vendo, não é? necessário acompanhar. É necessário acompanhar À medida e que vão evoluindo as tecnologias, especialmente nos mais se novos, calhar também as formas de tratamento é também necessário acompanhamento. Não falamos só de computadores, não falamos só de plataformas sociais, falamos também muito de videojogos, em que jovens ficam um dia inteiro, por exemplo. Mas aí está o papel importante dos Temos pais. a responsabilidade parental. Portanto, mas sim, claro que sim, mas se calhar de antes a responsabilidade parental estava um bocadinho mais assente, os pais estavam mais preparados para gerir um andar de bicicleta na rua e agora não estão tão preparados porque também não têm tanta noção do que é um jogo, se aquele jogo é adequado para a idade, se não é. Ou seja, as exigências agora poderão ser um bocadinho maiores e até Não será que é o chegarmos... exercício da autoridade que está mais difuso? Possivelmente também, se calhar aqui os estilos parentais podem estar a não serem os mais bem colocados, Mas isso também os mais já eram adequados. questões Mas isso são outras que questões. se debatiam Mas, noutras situações. inevitavelmente, como tudo foi muito rápido, é necessário o quê? Acompanhamento. Foi sempre necessário acompanhamento, Sim, mas agora é agora, se nesta calhar fase um bocadinho mais de transição de mais. acompanhamento. E portanto, nós estamos todos vulneráveis, acho que é assim que eu posso dizer, estamos todos vulneráveis a poder vir a sofrer de alguma repercussão ao nível da saúde psicológica e ao nível da nossa saúde mental no que diz respeito às tecnologias. Não é à toa que agora as próprias pessoas dizem eu preciso de um detox
digital. Isto quer dizer o quê? Quando eu for de férias, eu não vou levar o meu telemóvel, eu não vou levar o meu computador. Estas verbalizações das próprias pessoas devem querer dizer alguma coisa. Sim, devem... mas significa também que já há alguma consciencialização. Isso, não é? exatamente, ou Mas seja, também todos sabemos que existe uma diferença entre o discurso e a prática nas pessoas. pronto, mas precisamente porque elas não passam para a prática, Sociologicamente está comprovado. precisamente porque elas não passam para a prática, Porque depois nós chegamos às praias e toda a gente tem o telemóvel na toalha. mas precisamente porque não passam para a prática, precisamente porque, por isso mesmo é que essas repercussões são. Pois se fazem notar. Sim. Doutor Rui Brito, doutora Mariana Silva, muito obrigada por ter Obrigada a nós. No Em Destaque. Hoje falamos do mundo digital no pós-pandemia. Este conceito precisa de ser mais humano do que nunca e nós, seres humanos, vamos estar atentos. Vamos fazer uma pausa de verão no Em Destaque, mas voltamos em setembro com uma nova temporada. Muito boa tarde. Novum Canal. Sempre novão, sempre seu.